Muito obrigada, Fernanda, por esse convite. É um prazer muito grande poder falar sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Santuza Teixeira, eu sou professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Eu sou atualmente a subcoordenadora do Centro de Tecnologias em Vacinas, que é uma estrutura de laboratório recente que a gente criou aqui no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, vinculado à universidade. A primeira, né, pergunta que assim você colocou, ela diz respeito a uma decisão tomada lá atrás, né, estamos falando aqui de mais ou menos 40 anos atrás, foi quando eu estava cursando Ciências Biológicas na UNB, em Brasília. E se você for lembrar, em 1982, né, por aí, quando eu já estava quase terminando o curso, foi um momento em que, para a ciência mundial, houve o surgimento de uma novidade muito importante, que naquela época a gente chamou de engenharia genética. Foi quando os pesquisadores, principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia, começaram a demonstrar metodologias que eram capazes de que permitiam ao pesquisador alterar a sequência de DNA dos organismos, alterando as características, que a gente chama de características fenotípicas, né? As características de determinadas células, de determinadas bactérias, principalmente esses estudos eram feitos em bactérias. Aquilo me chamou a atenção de uma forma assim, muito especial, porque eu percebia, e muitos pesquisadores também, né, naquela época, chamaram atenção para isso, que era uma tecnologia muito poderosa, muito importante no sentido de ser capaz de solucionar problemas de saúde, principalmente, não só na área da saúde, mas na área agrícola, produção de alimentos, controle de pragas, etc. Então, nesse momento, eu estava fazendo estágio, e aí vem o famoso projeto de iniciação científica do CNPq, eu era estudante de iniciação científica, em um laboratório que também se interessou por essa tecnologia nova, que é o laboratório do professor Spartaco Astolfi. E a gente, então, começou, sem muita estrutura, sem muita experiência, a fazer alguns estudos com o Trypanosoma cruzi, que era um modelo de estudo lá do laboratório, utilizando essas metodologias. Então, isso foi um início de uma trajetória. A gente acabou publicando o primeiro trabalho em 1986, mostrando que a gente tinha capacidade de fazer manipulação de DNA de Trypanosoma cruzi, e de lá para cá foi toda uma carreira de pesquisa voltada para estudar o genoma do Trypanosoma cruzi. Deixa eu, então, chamar a atenção agora para uma segunda onda que aconteceu em 2012, eu já, aqui na Universidade Federal, já era professora, tinha um grupo de pesquisa bem já consolidado, a gente já tinha trabalhado com o sequenciamento do genoma do Trypanosoma, então, em 2005, a gente publica, junto com um consórcio de grupos internacionais, o genoma do Trypanosoma cruzi, foi publicado na revista Science. Foi uma conquista muito importante, porque uma vez que você tem todo o genoma sequenciado de um patógeno qualquer, isso facilita imensamente todas as pesquisas subsequentes que você pode fazer com esse organismo. É o caso do SARS-CoV-2, do Covid, por exemplo, né? Mas aí o que aconteceu em 2012? Em 2012, uma pesquisadora da universidade na Califórnia, a Jennifer Doudna, ela publica uma metodologia nova, denominada CRISPR, que serve, na verdade, é um mecanismo comumente encontrado em bactérias para se defender da invasão por vírus que atacam bactérias, e ela usa esse mecanismo que ela descobre em bactérias para fazer manipulação de genomas de organismos de uma forma infinitamente mais eficiente.
Então, o que acontecia antes de CRISPR? Toda vez que no meu laboratório uma pessoa precisava estudar um determinado gene do Trypanosoma cruzi, e para isso a gente tem, né, a estratégia de fazer o nocaute, ou seja, eu vou fazer a destruição daquele gene e ver o que acontece com o organismo para tentar inferir qual que é a função daquele gene. Esse pobre coitado desse estudante de doutorado gastava 3 anos para fazer isso, na hora que ele conseguia gerar o nocaute, já estava terminando a tese dele, não dava tempo de fazer muita coisa. Aí vem CRISPR. Com a tecnologia de CRISPR, que é muito mais rápida, mais eficiente, mais precisa, e é por isso que a Jennifer Doudna vai receber o Prêmio Nobel, né, em 2020, por causa dessa tecnologia, foram 2 mulheres, né, que receberam o Prêmio Nobel, a gente consegue fazer isso que a gente já fazia com muita dificuldade, só de uma forma muito mais eficiente. O que gastava praticamente 1 ano, 2 anos, a gente faz agora em 1 mês, no máximo, né, 3 semanas, 1 mês. E com muito mais precisão. Então, é uma técnica de manipulação de genoma, utilizando, né, uma proteína de bactérias chamada Cas9, que é capaz, então, de alterar uma sequência no genoma de qualquer célula, pode ser uma célula humana, pode ser uma célula do trypanosoma, de forma muito eficiente, muito precisa. E isso, de fato, significa que as pesquisas vão ainda avançar, a gente ainda não viu totalmente o tanto que essa nova tecnologia vai impactar na ciência, mas a gente já está vendo, por exemplo, que a famosa terapia gênica, né, que foi alardeada, né, há muitos anos, de que seria capaz a gente corrigir doenças, né, fazendo a manipulação do genoma humano, agora, de fato, se torna realidade. Pelo menos 2 ou 3 testes clínicos já demonstraram que é possível você alterar o genoma de pessoas que têm, por exemplo, um tipo de anemia, de forma que essa pessoa ela não vai tomar remédio mais, ela vai ter a doença totalmente resolvida por meio de alteração da sequência dos genes que está causando essa doença. Então, esse é um novo marco importante. A gente, logo que, né, tomou conhecimento dessa metodologia, nós trouxemos aqui para a UFMG, adaptamos o protocolo para estudar o genoma do Trypanosoma cruzi, e um dos resultados que a gente obteve recentemente foi justamente demonstrar que a gente agora consegue alterar, né, remover genes do Trypanosoma cruzi que são importantes para o Trypanosoma cruzi causar doença. Então, com a remoção desse gene, a gente gera o que a gente chama de cepa atenuada. O patógeno não morre, ele ainda consegue se instalar num organismo, isso foi feito em modelo animal, em camundongos, obviamente, até agora, mas ele não causa doença. Ele não causando a doença, ele gera uma resposta imune que faz com que esse animal que recebeu o trypanosoma atenuado por CRISPR fique totalmente resistente à infecção por um trypanosoma, digamos, virulento. Então, esse foi o trabalho que a gente publicou no início desse ano, na verdade, no ano passado, e que mostra que, com essa tecnologia, a gente pode considerar agora a possibilidade de desenvolver uma nova estratégia de vacina para a doença de Chagas, que até hoje todas as estratégias de vacina se mostraram incapazes de oferecer uma proteção importante contra a doença, sendo que o desenvolvimento de patógeno atenuado, pelos dados que a gente obteve, parece que vai ser uma maneira de você obter uma forte proteção contra a infecção. Então, a gente fala de vacinas, né, profiláticas, que impedem a pessoa de ser infectada, mas a gente pode falar de vacinas terapêuticas, né? Então, uma vacina terapêutica é aquela que vai induzir uma resposta imune nas pessoas que já estão infectadas, para que elas possam combater a infecção
juntamente com medicação, com outros tipos de estratégia, mas de forma a impedir que a infecção possa desenvolver de forma muito grave, né, para uma forma grave. Então, a princípio, esse tipo de estratégia a gente teria como aplicação mais imediata a aplicação como vacina terapêutica, porque a pessoa já se infectou e o que a gente vai fazer agora é inocular, né, um patógeno que não é mais causador de doença, né, um patógeno, o organismo atenuado, simplesmente para aumentar a resposta imune e ajudar essa pessoa a eliminar o organismo que está causando a doença. Então, essa parece ser uma estratégia muito interessante, que obviamente vai precisar ainda passar por uma série de testes. Com base, né, na experiência que a gente vem tendo aqui no Centro de Tecnologia de Vacinas, com a Covid, a vacina de Covid, e agora com a vacina de malária, né, que a gente está iniciando também, possivelmente, os testes clínicos, né, em alguns meses, a gente percebe que uma coisa é você planejar, né, o desenvolvimento de vacina e mostrar que ela tem um potencial utilizando o modelo animal, e outra coisa é iniciar testes clínicos em voluntários. A gente, pela primeira vez, passou pelo processo, né, de submissão à Anvisa com a vacina de Covid. A gente vê que existe um longo caminho com uma quantidade enorme de testes que precisam ser feitos em pelo menos 3 modelos animais antes de passar para o ser humano. Então, no caso da vacina de Chagas, nós só testamos em camundongos. Então, a gente quer testar agora em cães, porque o modelo de cão é um modelo interessante para a doença de Chagas, porque os cães são infectados, né, e servem como reservatório para, né, propagação do Trypanosoma cruzi, e num terceiro modelo, que possivelmente vai ser em primatas não humanos, né, até que a gente possa ter um conjunto de dados sólido e mostrar não só a eficácia, mas também a segurança da vacina. Primeiro que, assim, eu tenho que deixar claro que essa experiência, né, assim, o fato da gente ter, né, chegado, no caso da vacina de Covid, agora na vacina de malária e de doença de Chagas, a um estágio de desenvolvimento já, né, se aproximando dos testes clínicos, isso significa que houve toda um longo processo de aprendizado. Então, assim, é uma carreira que a gente nunca para de estudar e de aprender. Então, quem, né, gosta de estudar, de ler, de aprender, é uma carreira fantástica por causa disso, você não pode ficar parado. E segundo, é uma carreira extremamente assim, interessante em termos de recompensas, né? O tempo todo a gente gera resultados e isso traz uma satisfação muito grande. É claro que no meio disso existem momentos de frustração que são extremamente frequentes e alguns muito graves. O experimento que você planejou por, sei lá, 6 meses, no final não deu certo, isso dá vontade de você largar tudo e ir embora para casa. Isso, de fato, acontece e é muito frequente você repetir aquele teste 1, 2, 3, 4 vezes até o resultado ficar tecnicamente bacana e aceitável. Mas isso é parte do processo, né? Então, as pessoas que têm interesse né, de seguir uma carreira científica, elas têm que pensar que as coisas são, assim, é um pacote completo com muitas recompensas, mas muitos desafios, né? E a outra coisa é que a gente está no momento tanto na ciência internacional como a ciência brasileira, de muita exposição do cientista, né? A gente nunca se sentiu tão participante, né, das conversas de boteco, das conversas de família. O papel do cientista, por causa da Covid-19, de fato, foi colocado, eu vejo agora, no seu devido lugar.
E essa visão de que o cientista, né, é uma pessoa que trabalha duro, que consegue gerar resultados que são importantes para a vida das pessoas, eu acho que ficou muito claro agora. Eu sinto que é um pouco mais fácil para mim, quando eu vou dar aula, de conseguir convencer os meus alunos, olha, gente, vale a pena, é uma carreira muito bacana e que a gente agora está tendo um reconhecimento, né, mais, né, pelo menos de forma mais agradável, né, com as outras pessoas que não fazem parte desse ambiente científico. Eu digo sempre aos meus alunos, né, começar a biologia nesses anos de agora, né, você entrar para um curso de ciências biológicas, uma carreira qualquer que possa, né, ter a ligação com a pesquisa, é um momento espetacular para isso agora.